Tudo bem, turma? Voltando então aí à nossa sequência, à nossa aula, tá? A gente vai agora comentar com vocês os agentes físicos que transmitem a força. A força é uma grandeza física vetorial, mas ela precisa de agentes físicos que a transmitam. E aqui eu enumerei 6 agentes físicos que vão transmitir essa força. A superfície de contato, fios e cabos inextensíveis, campo gravitacional, corpos elásticos, deslizamento ou tendência de deslizamento e a própria atmosfera terrestre, ou ainda um conjunto de gases e partículas, tá bom? Bem, vamos lá então, pessoal. As superfícies de contato vai acontecer toda vez que você toca em um corpo. Perceba, eu estou tocando aqui, ó, a minha mão, que é uma superfície, o quadro também, e essas forças de contato trocadas entre a minha mão e o quadro é uma força que está acontecendo ao longo da superfície. Tem que ter contato propriamente dito para acontecer. Essa força de contato chama-se força normal. Então, toda vez que tem contato, está acontecendo o toque propriamente dito, né? O contato mesmo vai ter uma força chamada normal. Essa força ela não tem fórmula. Essa força eu vou identificar ela pelos contextos físicos que vão aparecer em cada situação, em cada enunciado, tá bom? Assim como também a força transmitida por fios e cabos inextensíveis. Como é que acontece isso? Toda vez que tem cabos, por exemplo, cabo de elevador, o cabo de elevador transmite uma força por meio da força de tração. Esses cabos não esticam, tá, pessoal? Esses cabos, eles são inextensíveis. E aí, nesse caso, ocorre a força de tração. Toda vez que tem fios e cabos, você tem aí a força de tração. Então, você tem vários aparelhos, vários instrumentos na engenharia, tecnológicos, né? Vários materiais que exercem esse tipo de força. Gente, se eu pegar uma pedra e amarrar essa pedra no fio e sustentar, bem aqui está acontecendo uma força de tração. O fio transmite uma força para a pedra e sustenta a pedra por meio da força de tração. Beleza? Agora, olha só. O fio não estica. A pedra fica em equilíbrio ali, né? Tração equilibra uma força que age na pedra devido estar dentro de um campo chamado campo gravitacional. Quem cria um campo gravitacional é a Terra. Então, o campo gravitacional vai criar uma força chamada a força-peso. Turma, essa força que está agindo em nós todo momento, todos os dias, em todas as horas. A gente não consegue se esconder dessa força. Se você mergulhar muito fundo numa piscina, essa força continua atuando em você. Se você se esconder embaixo de uma caverna, embaixo de um lago muito fundo, essa força continua atuando em você. Se você sobe bastante a elevadas altitudes num avião ou num foguete, né, desde que ainda não saia da região de influência, essa força continua atuando em você. Se você vai para a Lua, essa força continua atuando em você. Tá bom? Para qualquer lugar que você for, numa região próxima do campo gravitacional da Terra, essa força vai continuar atuando em você. Essa é a força gravitacional, que a gente chama aqui, no nosso caso, de força-peso. Tá bom? É uma força do nosso dia a dia. Inclusive, a gente fala muito assim, vou ver quanto está o meu peso. Gente, quando a gente fala, vou ver quanto é que está o meu peso, a gente está realizando aí um erro físico, tá? Por quê? Peso é uma força, é uma interação entre o nosso corpo e o corpo, o planeta Terra. É uma interação que acontece porque a gente está dentro do campo gravitacional da Terra. Então, na verdade, não é o nosso peso que a gente está indo medir. Nós estamos indo medir a nossa massa e não o nosso peso. Nós não temos peso. Lembra? Eu não tenho a força. A força é uma interação entre dois corpos ou mais corpos. Beleza? Então, força-peso é a força que existe devido ao campo gravitacional da Terra. Corpos elásticos são corpos que vão transmitir a força elástica. Então, nós vamos ter a força elástica para corpos elásticos. Nesse caso aí, são forças que atuam em fios elásticos, em molas, tá? Em bolas que deformam e voltam, em camas elásticas,
bungee jump. Tudo isso são elásticos, são corpos que deformam e voltam ao seu tamanho natural. Só acontece essa força elástica, e ela tem uma fórmula, quando um corpo ele estica e volta ao seu tamanho original. Ou então quando ele é comprimido e volta novamente ao seu tamanho original, depois que cessa a força de compressão ou elongação que você está fazendo, tá? Temos também o quinto item aqui, que é o deslizamento ou tendência. Turma, toda vez que duas superfícies deslizam entre si, existe uma força que é transmitida pelas irregularidades dessas superfícies. Essa é a força de atrito. Então, a força de atrito é a força que existe toda vez quando há deslizamento e também a tendência de deslizamento. O atrito, quando tem deslizamento, chama-se atrito cinético ou dinâmico. E o atrito, quando existe a tendência de deslizamento, chama-se de atrito estático. Cada um desses tópicos aí serão vistos com mais detalhes nas próximas aulas, tá? E também, por último, a força da atmosfera. Gente, essa força da atmosfera é devido ao ar todo que está suspenso, né, na atmosfera. E essa força aí é toda vez que um avião está voando, ele sente essa força, uma força de resistência, porque resiste ao movimento, né? Toda vez que um carro está na estrada, o carro sente essa força, porque é uma força de resistência, ou seja, de resistir ao seu movimento, de atrapalhar o seu movimento. Então é força de resistência do ar. Então todas as partículas que estão aí suspensas na atmosfera vão exercer em corpos que se movimentam essa força de resistência, tá bom? Força de resistência do ar, beleza? Então, nós vemos aqui as 6 forças, tá? As 2 primeiras não têm fórmula, existem contextos para a gente identificá-las, e as 4 seguintes existem fórmulas, e a gente vai ver isso para frente, tá bom? Bem, e aí nós temos aqui a análise da força resultante. Gente, o que é a força resultante? A força resultante não é um agente físico, não é, na verdade, nem uma força propriamente dita. Ela é uma força fictícia. Imagine agora a seguinte situação, que esse pincel aqui vai ser puxado por uma força para cá com 4 newtons e outra para cá com 4 newtons. Vai parecer que o pincel não vai sair do lugar. Na verdade, ele não vai sair. Por quê? 4 newtons no sentido acabou anulando 4 newtons no sentido oposto. Então, nesse caso aqui, a somatória das forças anulou a situação, anulou a ação das duas forças. Agora, se eu puxar com 2 newtons para esse sentido, e se outra pessoa puxar esse pincel com 4 newtons no mesmo sentido, essas forças se ajudam e se somam. Nesse caso, serão 6 newtons puxando para cá. Veja, não teve ninguém que puxasse com 6 newtons, mas 6 newtons é a força que substitui a ação das duas forças que realmente puxaram esse pincel. O que acontece, então, ao dizer isso? Que a força resultante ela é uma força fictícia. Ela é uma força que a gente consegue somando ou subtraindo as forças que atuam de verdade no corpo. Ela é uma força que produz o mesmo efeito de todas as demais forças juntas. Então ela é capaz de substituir todas essas forças que estão atuando em um corpo ou em uma partícula. Ela é o resultado de todas as forças aplicadas no corpo. Então, se tiver 10 forças atuando no corpo, você vai ter que somar ou subtrair essas 10 forças que estão atuando, e o resultado disso é a força resultante. Beleza, gente? E aí a gente precisa analisar o primeiro caso da força resultante, mas a gente tem outros 2 casos, só que a gente não vai ver na sequência os 2 casos, a gente vai sair daqui para a primeira lei de Newton, tá bom? Depois a gente vai ver esses 2 casos, mas agora a gente vai ver quando essas forças estão na mesma direção. Ou seja, ou 2 forças na horizontal, ou 2 forças na vertical,
ou ainda duas forças na mesma direção oblíqua. Bem, quando você tem forças na mesma direção, eu peguei só duas aqui, tá, gente? Duas forças aqui e duas forças aqui. E aí temos duas situações. Quando essas forças estão no mesmo sentido, F1 e F2, a força 1 e a força 2, empurram essa caixa no mesmo sentido. Você vai perceber que elas se ajudam. Se elas se ajudam, estão no mesmo sentido, a força resultante nesse caso aqui é a ajuda entre elas, né? Ou seja, a sua soma. Quando as forças, então, estão no mesmo sentido, você soma e o resultado dessa soma é a força resultante. É a força que produz, então, o mesmo efeito das duas forças que foram aplicadas. Como eu falei para você, uma vem com 4 e outra vem com 2. É como se tivesse atuado uma força aqui de quanto? 4 mais 2, 6. É como se tivesse atuado apenas uma força com 6 N de intensidade. Essa força é o resultado da soma das duas que realmente estão sendo aplicadas aqui. Essa é a força resultante, tá bom? Quando estão em sentidos opostos, bem, se está no sentido oposto, elas estão se atrapalhando. Se elas estão se atrapalhando, então, eu vou precisar subtrair as duas forças. Aqui eu estou considerando graficamente, perceba, a F1 parece ser maior do que a F2. Então, a subtração aqui vai ser a força que ajuda o movimento menos a força que atrapalha, a força que está oposta. Tá bom? Então, sentidos opostos, duas forças que estão na mesma direção, elas vão o quê? Em sentidos opostos, elas subtraem. A maior menos a menor. Essa vai ser a força resultante. Se essa for 4 e essa for 2, 4 nesse sentido, menos 2 no sentido oposto, 4 menos 2 dá 2. É como se tivesse apenas uma força atuando nesse corpo, a resultante. Quanto com 2 no mesmo sentido da força laranjada, ou seja, a força resultante. A força resultante, nesse caso, sempre aponta no mesmo sentido da força maior. Perceba, essa é a força menor, essa é a força maior, e a força resultante, então, entenda, sempre aponta no sentido da maior força, ou no conjunto das maiores forças, tá bom? Somando aí. Bem, olha só, o quadro está cheio, mas eu vou apagar mesmo assim ainda. Nessa mesma filmagem aqui, vou só deixar para você fazer um print, né? E vou colocar aqui a segunda lei de Newton agora, porque o que a gente precisava ver para ver a segunda lei de Newton é justamente a força resultante. A segunda lei de Newton, ela diz respeito a essa força resultante. Tá bom? Vou apagar todo o quadro aqui. E aí nós vamos aproveitar e fazer essa mesma situação, esses mesmos exemplos de forças no mesmo sentido e forças no sentido oposto. E aí a gente vai calcular a força resultante e aplicar a segunda lei de Newton nessas situações. Tudo bem? Então vamos lá, turma. Vamos colocar aqui, pegar outro pincel. Pegar um conjunto de pincéis aqui, né? E vamos arrochar, galera. Então a gente vai ver agora a segunda lei de Newton, chamado de princípio fundamental da dinâmica. Uma das leis mais importantes de toda a física. E que, como o nome diz, ela é fundamental. Ela é fundamental. Então, chamada de princípio fundamental da dinâmica. Ou lei fundamental da dinâmica, tá? Princípio fundamental da dinâmica. E o que ela fala? Gente, ela fala a coisa mais simples, mais boba que tem. Cara, é muito fácil isso. Turma, pensa comigo aqui, ó. Aqui tem uma bola. Aí o jogador vem e chuta essa bola. Se ele chuta a bola, ele faz esse chute à bola por meio da aplicação de uma força. Gente, existe uma setinha em cima da força. Essa setinha em cima da força não quer dizer o sentido dela, mas quer dizer que a força é uma
uma grandeza vetorial, tá bom? Eu vou colocar a setinha em cima que eu vou começar a fazer dessa forma para você também entender que força aqui é uma grandeza física vetorial. E o que é grandeza física vetorial? Tem uma intensidade, tem uma direção e tem um sentido, beleza? Então, ó, tá aqui a bola, o jogador vem e dá um chute na bola. Qual é o objetivo dele? Muito simples. É fazer com que a bola vá nessa mesma direção e nesse mesmo sentido. E se a bola vai nessa mesma direção e nesse mesmo sentido, ela começa indo aumentando a sua velocidade. E se ela está aumentando a velocidade, ela sai então do pé do jogador com uma aceleração. Beleza? E aí a segunda lei de Newton diz o seguinte, que se eu pegar a aceleração dessa bola e multiplicar pela massa dela, eu vou ter como resultado a intensidade da força que o jogador aplicou na bola, realizou nessa bola. Ou seja, força resultante é igual a massa vezes a aceleração do corpo. Só isso que quer dizer a segunda lei. Só isso, professor. Só isso. Tá bom? Podemos enfeitar alguma coisa? Podemos enfeitar. A gente pode dizer assim, então, ó, que a segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica, ela diz o seguinte, que uma força resultante produz na massa uma aceleração com a mesma direção e mesmo sentido e intensidades proporcional. Intensidade proporcional. O que significa intensidade proporcional? Significa que quanto mais forte ele chutar a bola, ou seja, quanto maior a força aplicada, maior a aceleração que a bola vai. E isso é óbvio numa partida de futebol. Quanto mais rápido ele chuta a bola no gol, em menos tempo o goleiro tem para alcançar essa bola. Como eu falei para você na primeira parte da aula, vai ganhar uma partida de futebol ou qualquer esporte aquele conjunto de jogadores que sabem realizar o conjunto de forças com mais eficiência e mais inteligência. Então, chutar a bola mais forte aumenta a aceleração da bola, aumenta a velocidade da bola e reduz o tempo que o goleiro tem de chegar até essa bola. Então, veja, futebol, esporte, tudo está relacionado com a segunda lei de Newton. Beleza? E aí, em termos aqui de unidade, para a gente comparar, veja só. Força, qual é a unidade da força, gente? Newton. Massa, qual é a unidade da massa, pessoal? Só colocar aqui um pouco mais para cima. Unidade, tá? De medida. Newton para força. Unidade da massa no sistema internacional, quilograma. E unidade da aceleração no sistema internacional, metro por segundo ao quadrado. O que se pergunta geralmente da segunda lei de Newton? Geralmente se pergunta três coisas. Quanto vale a força resultante? Quanto vale a massa? Ou quanto vale a aceleração? Se eu te fornecer as forças e a massa, eu vou pedir para você calcular a aceleração. Se eu te fornecer a aceleração e a massa, eu vou pedir para você calcular a força. Tipo assim, ó, um corpo de massa. Vem comigo aqui, pessoal. Um corpo de massa 4 kg sai com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado quando recebe uma força. Quando uma força é aplicada nele. Qual a intensidade da força? Essa força é a resultante nesse caso, tá? A gente vai ver cada caso em caso. Qual a intensidade da força aplicada nesse corpo? Então vamos lá, resolver aqui, ó. Só aplicar a segunda lei de Newton. Qual é a segunda lei de Newton? Força resultante é massa vezes a aceleração. Quanto maior a intensidade da força, maior a intensidade da aceleração. Então veja, turma, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Só isso. E o resto é substituição, tá? Eu quero entender quanto vale a intensidade da força resultante. A massa tem 4 kg de valor e a aceleração tem 2 metros por segundo ao quadrado. Todo mundo está no sistema internacional. Então eu posso substituir aqui diretão e realizar essa conta de boa. Quando eu fizer isso, eu vou ter 8 newtons de intensidade de força. Pronto.
já apliquei a segunda lei de Newton e já obtive aqui a força resultante correspondente. Segunda situação. Olha lá a segunda situação, então vou fazer aqui de lilás, tá, pessoal? Uma pessoa aplica no corpo uma força resultante. Vou colocar só força e tu vai entender o contexto como força resultante. Uma força de 10 newtons em uma massa de 5 kg. Qual a aceleração produzida para este corpo? Turma, fácil. Você tem aqui uma força produzindo em uma massa uma aceleração, segundo a lei de Newton novamente. A força tem de intensidade 10 newtons. A massa tem a intensidade de 5 kg. Pode substituir todo mundo? Pode, todo mundo está no sistema internacional, então as unidades conversam. Veja, quando a força estiver em newton, quando a massa estiver em quilograma e quando a aceleração estiver em metro por segundo ao quadrado, as unidades estão conversando. Se elas estão conversando, você pode substituir na fórmula, tá? Então eu quero a aceleração. Basta pegar o 5 que está multiplicando e passar para o outro lado, dividindo. Então vai ficar assim, ó, organizando tudo. Vai ficar então 10 dividido por 5. E aí a aceleração então vale 2 metros por segundo ao quadrado. Se eu fizesse um terceiro problema aqui, eu ia te pedir a massa. Para isso eu teria que te fornecer a força e a aceleração. Tá bom? Então, mas por enquanto, a gente vai ficar por aqui, para o vídeo também não ficar muito longo. Nós temos aqui então a nossa primeira parte da segunda lei de Newton e vimos também os agentes físicos que transmitem a força nesse vídeo. Pessoal, um abraço para vocês e até uma próxima.